aliviar entre um brigadeiro e outro. A pessoa se meleca toda vai beber água. Eu sou zero glamour com esse negócio. Seguinte, compartilhar uma coisa com vocês. Sobre aprendizagem, tá certo? Sobre relacionamentos. Que a gente... Que vale a pena, que eu acho que vale a pena guardar minha boa cumbuca de brigadeiro quando a gente vai falar de finanças e etc, etc, etc. Existe uma coisa, um processo chamado rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva é o processo que acontece com as pessoas que tanto têm a literalidade da linguagem, ou seja, ela leva tudo ao pé da letra, como ela não consegue negociar, se frustrar, tem que ser do jeito que ela quer. E aí, Leiliane, rigidez cognitiva só tem quem é autista? Não, a rigidez cognitiva ela é uma das características autísticas, tá certo? Ela não é somente dos autistas. Por que está falando disso hoje? Porque a rigidez cognitiva está presente na dor. A nossa ferida, ela pode trazer para nós uma rigidez de pensamento que impede que a gente se organize naquela dor, que impede que a gente tome uma decisão, que a gente vá buscar outro resultado e etc. E se a gente não tiver consciência disso, a coisa vai piorando, tá certo? Então, o que acontece? Existe uma diferença entre quem tem a rigidez cognitiva por dor e quem tem a rigidez cognitiva por transtorno, porque quem desenvolveu essa rigidez pela questão da dor pode mudar, tá certo? Só que o que acontece? Vou explicar pra gente entender. Tenho raiva da minha mãe. Montei um plano de execução de como... de tudo que eu vou falar mal da minha mãe, todas as oportunidades que eu tiver na minha vida, porque estou indignado com isso, tá certo? Onde é que entra a rigidez? Eu tenho uma fórmula mágica que eu só vou perdoar, eu só vou conseguir me livrar dessa dor se essa pessoa fizer o que eu quero, do jeito que eu quero. E ela tem que adivinhar o que eu quero, tá certo? Onde é que entra a rigidez, Leiliane? Eu não consigo abrir mão do meu plano perfeito. Ou é do meu jeito ou não é. A diferença da pessoa que tem rigidez para a pessoa que tem flexibilidade é o sucesso. Por quê? A pessoa que tem rigidez é aquela pessoa que a vida só funciona se tiver do jeito dela, na hora dela, do jeito que ela planejou. Qualquer coisa que saiu fora do lugar, ela desorganiza, ela zanga, ela dá um piti e pronto, morreu ali, não tem mais nada que fazer. Não tem mais nada que fazer, tá certo? A pessoa que amadureceu e desenvolveu a habilidade de negociar, ela vai fazer dar certo. Pode tudo tá dando errado, ela vai dar um jeito daquilo ali dar certo. Ela não vai perder a viagem, ela não vai perder o programa, ela não vai perder a oportunidade, ela vai fazer acontecer. A pessoa que não amadureceu, ela quer que a coisa aconteça a serviço dela. Ela quer ser servida. Então, tem muito a ver com a questão da criança, tem muito a ver com a questão de em que idade eu fiquei com aquela raivinha, se eu amadureci nos relacionamentos. Mas fulano tá com 50 anos, envelhecer e amadurecer não são a mesma coisa, tá? Então ele envelheceu, mas não amadureceu, principalmente naquela ferida. A ferida tem o poder de nos prender em uma idade, ou seja, tenho uma ferida de mágoa aos 7 anos. Muito provavelmente, em muitos aspectos, eu vou estar com 7 anos. Às vezes eu estou no meu casamento com 7 anos de idade. Às vezes eu estou no meu trabalho com 7 anos de idade. Às vezes eu estou nas minhas escolhas financeiras com 7 anos de idade, embora eu tenha 40, 50 anos. Então eu preciso saber se eu tenho dor, se eu tenho um plano de reparação para essa dor e o quanto que eu negocio esse plano. O quanto que eu negocio esse plano ou não vai me dizer se eu vou ser uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de reclamação, que vou viver reclamando. Porque a pessoa que tem rigidez dentro do processo, o mundo tem que agradar a ela, ela não tem habilidade, ela não consegue se frustrar. Saiu da linha, ela
ela bloqueia. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu travo, eu bloqueio, né? A pessoa que não tem essa rigidez, que conseguiu elaborar, ela vai fazer a coisa acontecer. Ela vai fazer dar certo. Ela vai fazer... eu sempre falo, a felicidade está do outro lado da vingança, né? Se você quiser prosperar em qualquer sentido da sua vida, abra mão da vingança. A felicidade está sempre do outro lado da ponte da vingança, tá certo? Os dois juntos não estão. Beleza? Eu vou já atender, hoje tem constelação. Ai, me deu o desejo de comer um brigadeiro. Aí eu comi. O que aconteceu? Bateu a bad. Ai, porque açúcar, chocolate, gordura, aquelas coisas que não tá mais dando, que a gente não tem mais idade pra comer. Aí eu comi ali um pouquinho de brigadeiro, né? E tô aqui toda desorganizada. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Que eu vou já atender. Ai, Deus da minha vida. Por que, Deus? Agora eu quero vomitar. Vocês têm isso? Eu tenho... Quando eu como doce, me dá vontade de vomitar, sabia? Eu tenho a crise do doce. Aí eu descobri que a menopausa dá essa crise do doce, mas aí eu fico com ânsia de vômito. Conta aí um babadinho pra mim, pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam babadinho, 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 babadinho. E aí, vou voltar pro tema. Leiliane, eu sou super zangada com a minha mãe. Eu tenho só em falar dessa história me desorganiza, eu fico nervosa. Por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou começar? Já passo mal só de saber dessa história. Eu vou mapear qual é a minha maior dificuldade dentro dessa história. A minha dificuldade é ouvir, a minha dificuldade é falar, a minha dificuldade é pedir, a minha dificuldade é auxiliar, a minha dificuldade é aceitar, a minha dificuldade é suportar. Eu preciso saber qual é o verbo. Vocês sabem que eu gosto muito da linguagem, do idioma, né, da comunicação. Então eu preciso saber dentro dessa situação, essa que me deixa zangadinha, essa que me tira do rumo, eu preciso cortar meu cabelo, qual é o verbo que é mais difícil para mim. Se é difícil para mim pedir, se é difícil para mim escutar, se é difícil para mim fazer, se é difícil para mim esperar, se é difícil para mim suportar, tá certo? Eu preciso sempre saber qual é o meu ponto de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu preciso desenvolver uma estratégia eficaz que envolve o meu ponto de vulnerabilidade. Se a minha estratégia não envolver a minha vulnerabilidade, ela vai mascarar o problema, ela não vai resolver. Ela vai mascarar, ela vai fingir e não é uma estratégia. Ela vai fingir, ali dar um migué, o famoso migué, e não vai resolver o problema. Toda hora ele vai bater na minha porta de novo. Por quê? Porque essa fraqueza, essa dificuldade que eu vou ter nessa situação, ela não vai ficar presa, restrita só nessa situação. Ela vai para as outras. Ela vai para o trabalho, vai para as amizades, vai para o casamento, tá certo? E aí ela vai tomando conta de mim. Ela é um câncer das relações. Ela vai devorando as minhas relações ao redor. Entendeu? Vai devorando os meus comportamentos e etc. Então a gente precisa trabalhar isso de forma séria. Bem séria. Conta aí um assuntinho. Falta 2 minutos pra eu ir embora. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho pra gente assuntar. Todo mundo me mandou que o Cris se separou da Dakota, né? Gente, o vento do divórcio tá passando. O vento do divórcio está passando. E já falei isso pra vocês. Do jeito que a gente tem aquele vento na família, que todo mundo casa, que todo mundo engravida, que todo mundo tem filho. Tem o vento, que a gente chama Siegestalt em alemão, né? O tempo do tempo. Tá passando o vento do divórcio, tá certo? E principalmente divórcios assim... Tem um vento do divórcio agora, que é o divórcio da paixão fulminante, né?
Então, assim, você vai ver casamentos super estáveis, pessoas bacanas, e você nunca imaginava que aquele casal ia se separar, e do nada um dos dois se apaixona por alguém, vai embora, chuta o pau da barraca, faz tudo. Então, tá tendo muito essa incidência do divórcio e desse divórcio da paixonite. Esse divórcio da paixonite meio adolescente, assim, das relações adolescentes, tá? Qual é o problema? Nenhum. Cá todo mundo é livre. Só pra gente observar que existem esses movimentos, tá? Então, o Chris separou da Dakota, não é o primeiro nem vai ser o último. Pode esperar que vai papocar mais coisa. E esse relacionamento deles também há muito tempo que ia e voltava, né? São fases diferentes da vida, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tem fases de relacionamento na vida. A gente tem o relacionamento do interesse. A gente tem o relacionamento do desejo. Até chegar no relacionamento. Então, eu tenho um interesse por você, você é interessante. Eu tenho um desejo por você, que é esse desejo físico, é o primeiro contato. E eu vou ter o relacionamento. O relacionamento a gente vai construir, tá certo? Poucos de nós conseguimos construir um relacionamento. Pouquíssimos de nós. Porque o relacionamento, ele é humano. É um humano com o outro depois dessas barreiras. Raramente a gente consegue. E dentro dos relacionamentos, nós vamos ter etapas da vida. Então, por exemplo, eu, Leiliane, tenho 42 anos, tenho uma filha de quase 30, tenho uma filha de 12. Eu me envolveria com um homem mais jovem? Talvez, mas talvez ele esteja numa fase da vida que eu já não estou. Então, talvez ele esteja numa fase da vida de começar a família, de querer ter filho, que eu já passei, já tô na fila da avó, né? Já tô na fila da avó. Então, dentro do relacionamento, você vai descobrir em que etapa da vida você está. Às vezes você está com 50 anos, mas você ainda está com uma adolescência pendurada. Você quer viver um relacionamento adolescente aos 50 anos, tá? E aí eu preciso encontrar alguém, né, que esteja afim de viver esse relacionamento adolescente também aos 50 anos ou em qualquer faixa etária, que não seja, né, crime. E aí você vai ver, vai entender um monte de coisa. Então tem muita gente que, para viver uma pendência, vai, né, parasitar a outra pessoa. Ou seja, eu tenho uma adolescência pendurada, aí eu vou me juntar com uma pessoa bem mais jovem e vou me alimentar da juventude dela para, né, usufruir dessa questão e etc. Ok? E é uma pergunta que eu respondo muito. Muita gente me pergunta assim, Leiliane, você tem problemas com diferença de idade? Vou contar um segredo para vocês. Os casais, os casais, eles se aproximam pelas afinidades e se afastam pelas diferenças. Todos os casais vão ter diferenças de idade, de gostos, de interesses, de família, de comportamento, de hábito e etc. E essas diferenças vão existir, vai dar susto no cão, inferno. Com licença. Não com licença, dá licença eu, tchau. Tem filho que você não mata porque a lei não permite. Perdi o raciocínio. Essa minha filha, ela tem esse costume. Você não escuta os passos dela. Ela chega igual um fantasma no pé do seu ouvido e fala. Aí me dá susto. Seja legal com as mães especiais. Você não sabe o dobrado que elas passam. Viu? Que a minha mais velha é autista. Eu vejo você faz parte, ok? Então, assim, quem tem filho autista sabe o dobrado. Quem tem filho autista adulto sabe o dobrado mais ainda. Porque o dobrado, ela já tem quase 30 anos. 30 anos atrás, você imagina que não existia internet, não, tá? Então, você já vive... As pessoas falam assim, a mãe... O estresse da mãe especial é igual o de um soldado na fronteira. É muito pior. Muito pior. O soldado sabe de onde vem a bomba. O soldado sabe quem é o inimigo dele. O soldado sabe quem é o inimigo. A mãe do filho com qualquer deficiência, não, meu amor. Toda hora ela descobre um inimigo novo. Do nada, papoca uma bomba do lado dela. Às vezes a bomba papoca dentro dela, de dentro pra fora. Entendeu? É muito pior. Esqueça.
Voltando para o assunto onde eu estava. Casais se aproximam por afinidade e se afastam por diferença. Todo casal vai ter afinidade, todo casal vai ter diferença. Beleza? Quando as diferenças começam a ocupar espaço entre o casal, ele começa a se afastar. Simples assim. O casal fica junto, porque as afinidades estão no meio e as diferenças estão do lado de fora. Quando elas entram, daí pra frente é só pra trás. Então, muita gente me pergunta, você tem diferença de idade com seu marido? Tenho. 25 anos de diferença. Essa diferença não habita no meio de nós. No dia que ela passar a habitar no meio de nós, aí é porque outras questões já estarão, né, habitando também no meio de nós. E aí ela surgirá como algo que nos afasta. Até lá estamos aqui. Eu vou embora que eu vou atender. Cheiro.